Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a tua misericórdia, que se renova a cada dia, cada manhã se torna nova. Mais uma vez nós estamos aqui para nós podermos fazer a nossa reflexão dominical, né? Interessante. No livro Os Irmãos Karamazovski, de Dostoiévski, existe um parágrafo lá, um texto, que fala sobre o grande inquisitor, o Ivan, que é um dos filhos, o Karamazov no caso, conversando com Alitia, acho que é o nome do irmão dele, o Alitia. E ele vai falar sobre uma história, contar uma história para o irmão, que se passa no século XVI em Sevilha, na Espanha, no sul da Espanha, na Andaluzia. E o grande inquisitor vai nos relatar sobre a vinda de Jesus naquele momento ali, naquele lugar. E ele vem novamente fazendo alguns milagres, inclusive ele ressuscita uma criança à porta da catedral de Sevilha. E o grande inquisitor é um bispo já com seus 90 anos de idade. E ele era o inquisitor de Sevilha, na Espanha, um grande inquisitor, e ele manda os seus soldados prenderem Jesus. E depois coloca Jesus no cárcere e ele vai conversar com Jesus. E ele vai acusar Jesus, né? Ele vai falar para Jesus que ele não deveria ter vindo, que ele não poderia fazer mais nada do que ele fez e falar mais nada do que ele tinha falado já. E que agora eles, no caso a igreja, que tomava conta das pessoas. E eles tinham o seu jeito especial de tomar conta, de cuidar do rebanho. E Jesus não tinha mais moral nenhuma para poder falar qualquer tipo de coisa. E ele vai acusar Jesus de algumas coisas que Jesus fez, e principalmente ele fala muito sobre o capítulo em que Jesus está no deserto, na tentação de Jesus em Mateus. E ele fala que Jesus poderia ter aceitado as ofertas, as 3 ofertas que o inimigo tinha proposto para ele, que era fazer as pedras pães, que era de se atirar de cima do pináculo do templo, e também de ele poder ter todos os reinos dele para ele, né? Os reinos que o inimigo estava oferecendo. E então ele vai acusar Jesus de tudo isso. E se ele tivesse feito essas coisas, talvez o mundo fosse diferente. Então caiu sobre a responsabilidade, sobre a igreja dela, então, tomar conta das pessoas. E no fim ele vai queimar Jesus, né? Vai levar Jesus para a fogueira. Num certo texto ele fala assim: olha, esse pessoal que estava agora há pouco tempo mesmo te louvando e adorando ali na praça, ali em frente à catedral, são eles que vão trazer os carvões para nós podermos tacar fogo em você. Então essa situação de que as pessoas muitas vezes elas não conseguem compreender, e é difícil para nós realmente sabermos os planos de Deus para nós. Mas de uma coisa é interessante, isso depende muito também, não só de Deus, no caso nós achamos, e de Jesus e do Espírito Santo, mas depende muito de nós mesmos, de cada um individualmente. Nós temos 2 textos famosíssimos no mundo inteiro. Um é a oração universal de Jesus, o Pai Nosso, e um outro texto é esse texto aqui que nós temos aqui dos Salmos, que é o Salmos 23, do bom pastor, né? O Senhor é meu pastor. Que em algumas bíblias, nas católicas, pode ser o Salmo 22. Existe uma diferença de um salmo na Bíblia católica para a Bíblia protestante, no caso. Então nós gostaríamos de ler, né? E você fazer a sua interpretação, de você fazer a sua reflexão dentro do texto que foi colocado aqui. Nós vamos dar só umas pinceladinhas para você poder ter uma ideia do que aqui está acontecendo aqui. É um texto pastoril porque ele vai falar sobre o rebanho, sobre ovelhas, né? Sobre o cordeiro, e ali é um cuidador. Alguns dizem que era Davi, como ele era pastor de ovelhas, ele tomava conta das ovelhas, e ali então ele pôde criar esse salmo do cuidado do pastor para com a ovelha. E aqui no caso a ovelha falando, né? Aqui não é o pastor, aqui é a ovelha falando sobre um pastor, um bom pastor. No texto lá para frente do Novo Testamento, no caso, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e que as ovelhas, ele conhecia cada uma pelo seu nome, e ao ouvir a voz do pastor, elas se voltavam para o pastor. Eu estive uma vez numa fazenda
de ovelhas em Piedade, eu e a Suzana e o Davi. Natan ainda não era nascido, e criava-se ovelhas, e eu nunca tinha visto aquela coisa, né? E eu e a Suzana subimos para um monte junto com o Davi, e as ovelhas, quando nos viram, elas se espalharam, começaram a correr, fugir, né? Mas foi justamente na hora em que o pastor estava vindo e para elas comerem. Então ele assovia, ele dá um assovio e ele vai para a porteira sozinho. E daqui a pouquinho você vê todas as ovelhas correndo pelo monte, né? Você vê descendo, todas elas correndo, e elas vão para o portão e esperam o pastor abrir o portão para que elas pudessem entrar para comer. Depois que ele vê que todas as ovelhas estavam ali, ele abre o portão e todas vão descendo lá para o curral lá para poder comer. Foi uma coisa muito impressionante e maravilhosa que eu nunca tinha visto, né? Então, de um falso pastor, daquele que não é pastor, daquele que é ladrão, que é qualquer coisa ruim que seja, elas se afastam. Mas elas conhecem o chamado do pastor. E depois daquele assovio, correram todas. Foi muito interessante aquilo. Então, nós temos aqui o capítulo 23 dos Salmos, o Salmo de Davi. E nós temos a primeira frase, a famosa, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não se esquecendo que o texto original, ele difere do nosso texto. O nosso texto, ele é englobado algumas coisinhas para que nós possamos entender. Porque no original diz aqui, ó, entoação concernente a Davi. Aí vem essa leitura que nós fizemos aqui. Yahvé, o que me apacenta, não sinto falta, né? Yahvé é o que me apacenta, não sinto falta de nada, né? E no texto nosso português, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada. Então, no grego e no hebraico, quando é nada mesmo. Não é como nós falamos, né? Você pode levar tudo que você quiser aqui. Você pode pegar todos os meus livros que você quiser aqui e para você. Mas você não pode pegar esse livro aqui, ó, né? Então, não é tudo, né? E quando nós falamos assim, nada, então representa tudo, quer dizer que é nada mesmo ou é tudo mesmo. Então nada me faltará, nada deixará que me falte esse pastor. É um salmo pastoril, nós estamos falando daquele cuidador que está cuidando de uma ovelha. E aqui a ovelha, no caso, nós como Jesus falou assim, ó, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei o nome de cada uma. E esse salmo, junto até com a oração universal de Jesus, tanto para esse momento que nós passamos, eu não estou falando nem de pandemia, do geral todo, do mundo todo, para pessoas que estão com problemas, que estão tristes, que estão amarguradas, que estão infelizes, que estão chorando, que estão com problemas, que estão com doença, problemas financeiros, que não vê aí a solução de nada, quanto também para pessoas também que estão felizes hoje. Estão felizes por estar vivas, estão felizes por ter sua família, por ter seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Pessoas que estão com gratidão no coração, agradecidas. Pessoas que estão realmente felizes. Então é para os dois lados. Tanto para um que está com um problema necessitado e como para um que está com o coração agradecido em gratidão. Nós vamos ver aqui um pequeno também texto também que fala sobre isso, dentro do Salmo aqui, justamente nessa questão da ovelha passando pelo vale de sombra da morte, né? Então vamos ver aqui, então vamos continuar. Então o Yahvé é o que me apacenta, não sinto falta. Não tenho falta de nada, nada. Eu não preciso de um novo celular, porque o meu celular ele é ultrapassado. Eu não preciso de um novo carro, porque o meu carro já está ultrapassado. Eu não preciso disso ou daquilo outro, porque nada me falta, porque o Senhor Yahvé é o que me apacenta, é o meu bom pastor. E aqui o salmista está declarando essa confiança nesse pastor. E nós então voltamos a relembrar do que Jesus falou. Eu sou o bom pastor. E eu conheço cada uma das minhas ovelhas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então aqueles pastos, o desejo do animal, do boi, da ovelha, daquele pasto maravilhoso em que ele pode também deitar e pode comer, ele pode apreciar e pode se deleitar. Então esse pastor, esse cuidador, esse que cuida mesmo, esse que conhece o seu coração, que conhece os seus pensamentos, que conhece os seus desejos, ele cuida. E ele faz tanto na parte da alegria, da felicidade de você, como na parte da tristeza, da angústia, do medo, do horror, né? Ele te faz, se você descansar aqui, a repousar em pastos verdejantes.
E além disso, uma coisa muito importante, principalmente nessa questão pastoril dessa cultura, que nós sabemos e conhecemos o Oriente Médio, nós sabemos a problemática que é a água, né? A água é muito importante. Talvez eu acho que a água seja mais importante do que o petróleo ali nesse caso aqui. E além de você de colocar essa ovelha nesse pasto verdejante, nesse pasto que sacia a fome, que sacia o cansaço e traz descanso, ele vai levar também essa ovelha que ele conhece, chama pelo nome, para junto de águas de descanso. Então vai levar ali para o ribeiro, vai levar ali para o Wadi, ali, o oásis, o Wadi também, que é um tipo de um rio, e ali daquelas águas refrescantes, águas de descanso, onde a ovelha, né? E eu vou agora falar em relação a Jesus, quando você e eu podemos então deitarmos nesse local de descanso ali e também repousarmos nos pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma, porque no caso da ovelha, do calor do deserto ali, do calor daquele território que estava ali, Davi no caso, Davi, se for Davi realmente que escreveu, ele mora em Belém, perto de Jerusalém. É lógico que está um pouco mais acima, um pouquinho mais fresco, uns 800 metros acima do nível do mar, mas também é um calor calor terrível do Oriente Médio ali, e ele então vem refrigerar a minha alma. Então nós deveríamos pensar, eu gostaria que, pediria que você fizesse essa reflexão, de você analisar, né, a sua vida dentro do Salmo aqui, o seu relacionamento com esse pastor, o seu relacionamento com esse Deus, o seu relacionamento com esse Jesus, o relacionamento até com o próximo teu aí, o teu familiar. E ele refrigera então, dá aquele descanso. Nós andamos tão estressados, tão na correria do corre-corre, e nós não temos esse refrigério, nós não temos esse momento de calma. Nossa alma está muito conturbada. Às vezes até eu vejo muitas pessoas que falam comigo que não conseguem dormir à noite com tanta preocupação. Ontem mesmo um rapaz que veio aqui, ele estava precisando da cesta, nós demos a cesta para ele também, e ele comentou que ele estava sem dormir, preocupado com as suas dívidas. Ele ia perder o que ele tinha comprado, é o trabalho dele, o veículo dele que ele trabalha, ele não conseguia pagar, estava devendo, e ele não tinha refrigério, ele não tinha descanso, ele estava sem dormir já 3 noites, preocupado com o que poderia acontecer. Então essa questão de ele nos leva a refrigerar a nossa alma, ele vai e faz com que nós possamos respirar e nós então compreendemos, né? Não se esquecendo que tem um salmo que diz que é o Salmo 37. Vou dar só uma puladinha, porque é importante que você possa entender que não é só Deus que tem que fazer as coisas, somos nós também. Aqui no Salmo 37 diz assim: confia no Senhor. Aí no versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, ou seja, se alegre nele. No versículo 5 diz: entrega, que aqui significa role, né? Role para o Senhor, né? O teu caminho. E no versículo 7 diz: descansa no Senhor. Já preguei sobre isso, já falei de confiar, de alegrar-se no Senhor, de entregar para o Senhor o seu caminho e descansar no Senhor. Então essa questão de nós podemos então entender que esse pastor, ele nos leva a esses pastos verdejantes, a essa água de descanso, e ele refrigera a nossa alma. Você naquele calor, imagina você entrar, não, sem crocodilos, é lógico, entrar no rio ali e se refrigerar, né? Então vamos lá. E guia-me pelas veredas, ou seja, veredas é caminhos. Um texto bíblico diz que Deus aplana os caminhos, planas as veredas tortuosas para nós, os caminhos, as veredas. E essa vereda são lugares tipo um bulevar, tipo uma alameda com árvores, né? No seu caminho, que vai dar sombra também. Então ele nos leva e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu volto a dizer que muitas pessoas dizem que Deus é fiel, Deus é fiel a mim. Não. Deus, ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele, ele mantém. Se ele deu uma palavra para você, ele vai manter a palavra dele. E aqui ele diz que é a mesma coisa. Então Deus não é fiel a você, Deus é fiel à palavra dele que ele deu para você. E diz assim: por justiça, por amor do seu nome. Não é por amor a nós.
e se bem que ele tem o amor por nós em Cristo Jesus. Mas aqui, por amor ao nome dele, ele vai nos levar pelos caminhos de justiça, vai nos encaminhar. Não estou dizendo que Deus não nos ama, hein? Não é isso não. Estou dizendo para que nós não devemos entender que é por amor a mim que ele faz isso. É por amor ao nome dele. O amor de Deus, ele está já fundamentado, estabelecido, alicerçado em Cristo Jesus. Tanto é que ele diz, amei o mundo de tal maneira, né? Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Então, por amor do nome dele, ele vai nos guiar por essas veredas, por esses caminhos, dessas alamedas, esses bulevares com aquela sombra. Aí vai aquela questão que nós conversamos agora há pouco, no momento de quem está passando pela situação ruim, difícil, pelo vale da sombra da morte, pelo vale de lágrima, que é o vale de Barraca, por esse que eu chamo de pão de açúcar, morro da Urca, né? Que é assim, né? Então um dia nós estamos lá em cima do pico da fé, um dia nós estamos lá embaixo sem fé nenhuma, estamos no pico do poder, da glória, e daqui a pouco estamos lá embaixo sem nada, desanimado. Aí ele vai, o salmista, como se colocando no lugar da ovelha, dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, nós sabemos, e antigamente tinha muita urso, tinha leão, você tem os animais selvagens, né, e predadores que poderiam pegar as ovelhas e comê-las. Então seria terrivelmente esse vale de passar pelo vale da sombra da morte. No momento que eu estou passando pelo meio de uma alcateia de lobos, vamos supor, e ele está ali, né? Então ali, ó, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, aqui é a ovelha falando, e cada um tem o seu vale de sombra da morte, que nós achamos que nós vamos morrer naquele vale, mas existe a mão de Deus conosco, e muitas vezes que nós podemos então sair e contemplarmos que nós passamos por aquilo e vencemos, não por nós, mas porque Deus esteve conosco, né? O bom pastor. Mesmo que eu ande pelo vale de sombra da morte, diz o salmista, ali imbuído de como se fosse uma ovelha, não temerei mal algum. Por que ele não vai temer mal algum? Por que ele não vai temer, no caso, a ovelha, o lobo, o urso, o leão, ou qualquer animal predador que possa estar espreitando? E por que nós então poderíamos compreender e entender de que se nós passarmos por situação, não vamos temer, né? Muitas vezes nós passamos por situações difíceis para nós podermos crescer, nós podemos aprender algumas coisas. Jesus fala sobre o grão de trigo, que se nós devemos lançar o grão de trigo na terra, esse grão ele tem que morrer. Por que ele tem que morrer? Se ele não morrer, ele não vai germinar, ele não vai dar frutos. Então muitas coisas nós temos que morrer, nós passaremos por vales de mal aí, por vales da sombra da morte no caso, para que nós possamos crescer. Mas esse vale vai fazer que nós possamos crescer para darmos fruto. Isso vai ser, é difícil dizer, né? Mas vai ser bom para nós e bom para os outros. Mas não é bom para quem passa no momento pelo vale. É difícil a pessoa entender o que está passando. Eu disse para o rapaz, olha, eu não posso dizer que o que você está passando, né? A situação. Mas eu sei que tem jeito sim. Que eu já vi diversas vezes acontecer isso aí e que foi restaurada a sorte da pessoa. Então, por que ele não vai temer nesse momento, esse vale? Não vai mal nenhum? Porque tu estás comigo. Então Deus está com cada um de nós. Jesus conhece você, chama você pelo nome, sabe dos seus pensamentos, sabe dos seus desejos, sabe dos seus planos, sabe o que se passa no seu coração, sabe o que se passa na sua alma, sabe o que se passa no seu espírito. Ele está com você. Ou nesse momento, como nós dissemos, né, no caso, de angústia, no vale mesmo, ou nesse momento de alegria, de reconhecimento, de gratidão por Deus ser o que Ele é na tua vida. Então tu estás comigo. Hein? Então é o que Jesus fala assim, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Hein? Ele vai salvar as ovelhas. E mesmo que é interessante, que vai continuar aqui, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Né? Então a vara era para poder firmar, para caminhar,
e também para espantar também os animais também. E o cajado também era algo assim, para poder pegar a ovelha se ela tivesse em algum lugar meio difícil, se ela se embrenhasse por um terreno ali acidentoso e tal, e aqui o cajado é aquilo, e também para guiar também a ovelha, né? Então, a tua vara e o teu cajado estão comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, quando você chegava na casa de uma pessoa, essa pessoa, ela te protegia. Você estava debaixo do teto dela. Então, você dava água para lavar os pés. Nós já vimos isso muito no Novo Testamento de Jesus e seus discípulos. E, às vezes, até dava óleo para ungir a cabeça, para né, cheiroso e tal, aquelas coisas. Mas o interessante é que prepara uma mesa. Então, você servia a pessoa que entrava debaixo do teu teto. Nós lembramos de Abraão, quando recebeu aqueles 3 seres, né? Aqueles 3 mensageiros de Deus. Supostamente, nós temos que fosse Jesus o que falava. Ele então prepara um banquete. E o interessante é que ele continua aqui: uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando você estava sob a proteção de qualquer pessoa que fosse debaixo do teto dela, qualquer pessoa que estava lá fora, inclusive o inimigo dessa pessoa, não podia entrar na casa da pessoa e pegar você, no caso, o seu inimigo. Porque você estava debaixo da proteção. Imagina a proteção do pai, a proteção do pastor, a proteção de Jesus. Então ele pode olhar para você lá fora, o inimigo, e querer te pegar, querer te esganar, querer te destruir, querer acabar com a sua vida, com a sua família, mas você está sentado na mesa, sendo banhado pelo óleo, né? A sua cabeça e o seu cálice, né? O vinho sendo derramado transbordante, e ele lá fora vai ranger os dentes, mas não vai poder. Esse é o que prepara. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. E ele não pode tocar, né? E talvez para mim agora, essa questão do bordão e também do cajado, né? Da vara, vai para mim dessas duas coisas que são a resede de Deus. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só um dia. E aqui nós temos aqui a ovelha pensando no pastor, né? E se nós olharmos assim, bom, o pastor é um homem, ele é falho, mas nós estamos aqui trazendo para nós como se fosse mesmo Jesus e Deus, que não é falho como os homens. A resede de Deus, a bondade, a misericórdia vão me seguir, não é por um dia só, são todos os dias da minha vida. Mas nós temos que entender que é todos os dias mesmo, como nada e tudo, e todos os dias é todos os dias. Não é no momento que eu estou passando pelo vale de sombra da morte, aqui no caso, que ele me abandonou. Não, ele está comigo ali, como também eu posso hoje estar felicíssimo, agradecidíssimo a Deus por as suas bondades, misericórdia, amor, graça, perdão, justiça, e ele também está comigo aqui. E eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor aqui para o salmista, no caso, ou no caso seria o templo. Para a ovelha seria o curral que ela está protegida. Para nós hoje, a casa de Deus, para mim, não é uma igreja. A casa de Deus para mim é Jesus. É o tabernáculo que tabernaculou aqui na terra, né? É Ele que é a casa, Ele é a presença de Deus, é com Ele que eu tenho que estar sempre, na presença do Senhor, na casa de Jesus. O texto, ele simplifica que Deus é o meu bom pastor, meu good shepherd, que chama, né? O bom pastor, ele é aquele que cuida, que guarda, que está comigo todos os dias. Então essa palavra aqui, eu gostaria que você pudesse meditar nela, e você mesmo fazer a sua avaliação, você mesmo, sabe, esmiuçar. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida da sua ovelha. Eu não sou mercenário que vendo a ovelha, não, eu também não sou mercenário, o mau pastor que deixa o lobo vir e tomar e comer a minha ovelha. Não, eu chamo cada uma pelo seu nome, e eu conheço a cada uma delas, né? E chamo o nome, e sei o coração, e sei o pensamento, e sei os desejos, mas é necessário que nós possamos não fazer como o inquisitor, que achou que Jesus não deveria falar mais nada. Não, já falou, não. Ele fala cada dia comigo, fala cada dia com você, e não achar que ele fez o errado, né? Mas achar que ele sempre faz o certo, que ele sempre está conosco, e que nós não podemos queimar Jesus na fogueira.
e nem Deus, porque às vezes as coisas não saem como nós queremos, e nem por isso então nós devemos achar que Ele não se importa conosco. Yahvé, o que me apacenta, não sinto falta de nada. Esse deveria ser o nosso cântico, a nossa expressão. Tu és o meu pastor e não sinto falta de nada, porque o Senhor me supre de tudo, de comida, de água, de descanso, de refrigério, de cuidado. E além disso, ainda vai comigo caminhando a sua bondade e a sua misericórdia. Deus abençoe grandemente a sua vida esse domingo, e que a semana que se inicia seja uma bênção também para você. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que a bondade e a misericórdia dele caminhem conosco todos os dias da minha vida e da sua vida também. Deus abençoe.